Olá, eu sou Emerson Persona, eu sou um egresso da Escola de Música e Belas Artes do Paraná, né? Eu fiz a Belas um pouco mais velho, eu acho que isso facilitou para mim a entender exatamente a função do artista no momento contemporâneo, né? No momento eu divido um espaço com outro artista, o Francis Rodrigues, né? E a minha pesquisa, essencialmente, ela fala do corpo, da maneira como esse corpo se comporta socialmente e como a sociedade afeta esse corpo, né? Por isso que as minhas pinturas e desenhos, elas tratam desse corpo seccionado, flutuante, porque eu acho que hoje em dia é muito difícil nós nos sentirmos totalmente íntegros nessa sociedade, né? Então a gente está sempre sofrendo algumas forças, algumas imposições, algumas políticas. Então, meu trabalho essencialmente trata sobre isso. Em dado momento, eu trabalho também com a representação do negro na sociedade, trato das violências contra o feminino. Então, esses corpos, eles são sempre relacionados com essas questões de conflito mesmo, né? Trabalho essencialmente com pintura e desenho, né, que são técnicas que eu nominei para mim. As outras técnicas eu não domino muito bem, não era muito bom na Belas Artes nisso. E eu nominei a pintura e o desenho como uma forma de expressão mesmo. Entendo como o artista como um agente da sociedade, aquele que vai mostrar, que vai apontar algumas questões a serem pensadas, né? E vejo a arte como uma forma de estar questionando a sociedade na sua integridade, assim, na sua complexidade. E o artista eu vejo como um agente mesmo. Então, esta pintura que está exposta aqui, ela trata exatamente desse corpo inquieto, né? Eu tenho uma grande influência, uma grande paixão pelas máscaras africanas. Então, como vocês podem ver na pintura, ela tem essa relação, principalmente nessas manchas, que são essas pinturas corpóreas das tribos africanas. Eu gosto demais. A relação dessa flor na boca é um pouco essas políticas que a gente sofre que calam o indivíduo. Então, essa flor plantada na boca, ela tem uma relação estética, porque ela é uma rosa, mas por trás da rosa existe esse cabo com espinhos que está enfiado na boca. Então, é uma relação de dor mesmo, né? Apesar de que esteticamente na pintura ela funciona de forma muito agradável. E as flores que flutuam ali também têm uma relação com discursos a partir da construção da cultura negra, que é algo que eu me aproximo e me identifico demais, assim. Então vejo a ideia de beleza muito forte a partir dessa cultura que é, para mim, a base que sustenta a cultura brasileira, né? A pintura também tem uma relação muito aproximada com a ideia de colagem, porque eu faço a pintura e depois o fundo, que seria a ideia de fundo, é aquilo que recorta a imagem novamente. Então, ela é usada por uma tinta que tem uma certa transparência e você consegue perceber lá no fundo ainda alguns desenhos, algumas pinturas que ficaram negadas, no sentido no horário, né? Na superfície. A pintura, na sua construção, ela é feita com tinta acrílica, né? Justamente porque eu sou um pouco ansioso nesse momento de estar pintando, e a secagem é mais rápida, para mim é muito mais fácil. Eu já trabalhei, claro, com tinta a óleo, mas isso para mim é um outro tempo que já passou. A tinta acrílica, para mim, propicia um discurso muito mais rápido, né? Então, essencialmente, essa pintura, ela traz realmente essa relação de construção cultural do negro, né, com esse espaço de fala, através da representação dessas flores, plantas e essas questões simbólicas no espaço como elemento de composição mesmo. Bom, meu nome é Hugo Mendes, eu tenho formação em artes visuais, cursei licenciatura na Tuiuti, na Universidade Tuiuti do Paraná, e já me formei e já no ano seguinte também já comecei a trabalhar como monitor profissional, que era chamado na época, que era como professor assistente. E ali eu fiquei durante mais uns 10 anos, mais ou menos, daí como professor na mesma instituição. E depois de formado, eu já comecei a expor alguns trabalhos, né? Daí eu já vinha trabalhando e estudando dentro da academia, então já era
bem sério a coisa, já dentro já da faculdade. Desde então, depois que eu comecei pela faculdade ali, já não parei mais de produzir. Os dois caminharam simultaneamente, né? Tanto como professor como artista plástico. Já desde a faculdade eu comecei a trabalhar com esculturas. Eu trabalhava antes com pintura, eu era pintor, meu interesse era focado na pintura, mas ali mesmo já comecei a abandonar e fui mais para os objetos e pensando numa tridimensionalidade, mas sempre focado mais em objeto, formar esse pensamento objeto. Então era um pensamento muito voltado para a apropriação de objetos, de elementos já dados. Então isso ficou e perdura até hoje. Não abandonei esse pensamento meio que da apropriação de um dado, mesmo que seja pela figura da coisa, ou pela matéria, ou a matéria como a matéria bruta às vezes se apresenta a mim. E partindo desses objetos, eu comecei a sentir a necessidade, aí sim, de começar a fazer as esculturas, ou simular esses objetos. Tá? Então, eu refazia esses objetos, então eu emprestava a figura do objeto para tentar falar de uma outra coisa. Então, não era só uma utilização da imagem de um objeto para depois transformar ou inutilizar a função dele, mas era um empréstimo desse objeto, como ele poderia tratar de um outro assunto se eu mesclasse com outros significados, por exemplo. Né? Mas o meu pensamento, desde o começo, ele nunca foi linear, mesmo que ele seja, no final, ele provoque essa coisa assim, um reconhecimento que por ali, porque tem umas questões técnicas que são identificáveis assim mais facilmente, isso daí sempre parece aquilo, mas o meu pensamento ele não é muito linear, então eu tenho essas rizomas que eu começo a escapar do meu pensamento. Então, se eu começo a pensar ou começo a me interessar por alguma coisa, eu desvio e não tenho nenhum problema. Sabe? Eu não sou tão focado, por exemplo, numa coisa, desde aquilo que eu iniciei, eu tenho que ficar pesquisando porque é aquela coisa. Não, eu ramifico e não tem nenhum problema. Então, por isso que às vezes dá certas séries que eu estou em um momento de um ano eu estou desenvolvendo, daqui a pouco no outro ano aparece um trabalho com uma dormência, por exemplo, que está no acervo do museu, né? Esse trabalho, ele já tinha esse pensamento da apropriação, só que nesse trabalho ele é muito mais focado pelas atitudes que geralmente tem os escultores, que é de coleta. Então, geralmente, o escultor sempre está coletando o material, né? Então, alguma coisa isso vai virar. Então, toda hora ele está coletando. Principalmente quando você trabalha com escultura, com madeira, você não para de coletar, seja construção que está sendo abandonado, ou uma árvore que foi cortada, os dormentes que foram abandonados do trilho do trem. Então, toda hora você está recolhendo essa matéria, porque alguma coisa ela vai virar. Então é uma prática recorrente na carreira de um escultor, né? E esse trabalho ele é muito pela observação da matéria, daquilo que a matéria me deu naquele momento. Então, mais ou menos em 2012, por exemplo, eu comecei a coletar esses dormentes. Inicialmente eram para virar esculturas, representando algo. Só que quando você tem, às vezes, certas matérias que ficam no teu ateliê e você não quer mexer nela, ou você começa a observar ela e você fica girando, girando, girando aquilo e daqui a pouco a coisa se dá por algum instante de tanto você perceber o que a matéria está te dando, sem que você interfira tanto. Então, pela observação da ação que tinha naqueles dormentes, né? Então esse trabalho são compostos por 10 pedaços de dormente. Então
o desenho que tem a madeira aparente, que está carbonizada, eu não faço aquele desenho, porque eu dali uma ação do tempo. Então a ação daquilo que é, da forma que eu encontrei aquele desenho, é a forma que eu deixo ele selecionado. Então, até porque o trabalho ele tem esse momento contraditório de dois tempos relacionados, né? Esse pela ação de uma matéria orgânica que se desmanchou, né? Que foi abandonada porque já tiraram, porque já serviu, já fez o seu papel. E pela ação do tempo ela fez um desenho natural, né? Orgânico. E o outro que é completamente limpo, que não tem um tempo registrado nele, né? Então é um caráter falsificado, aquilo que tem pela exterioridade dele. Então a interioridade, ele é todo verdadeiro daquilo que ele é provocado pelo tempo, e o outro é completamente falsificado. Que é um pouco que se passa, se for pensar numa ideia da natureza, depois a indústria, ou a natureza, quando as pessoas tentam conflitar natureza e cultura, então tem esse papel dentro do trabalho. Então ele tem esses dois tempos funcionando. E o outro, aquele que tem essas ponteiras, ele é provocado por um elemento, então ele é carbonizado, ele é um fogo aplicado. Então uma cor que é provocada, aquele negro é natural também, é por um elemento. O outro é para também criar um outro contraste, então ele vem claro na parte de baixo justamente para contrapor essas questões. E eu acho que tudo isso está relacionado com quase todos os outros trabalhos meus, que é um estado de ambivalência que eu fico criando em todos os trabalhos, assim, sabe? Que todos eles são feitos manualmente. O artesanal, industrial, natureza, cultura, natureza, sociedade, natureza, tudo isso está em um pacote só. Isso daqui eu chamo de ambivalência, que as duas vão andar juntas e você não consegue dividir esses dois caráteres, sabe? Que é diferente de uma ambivalência, que é de tentar criar uma dúvida diante do espectador, por exemplo, que você, não é bem isso que eu quis dizer, para você tentar criar onde você possa escapar. Não, é exatamente as duas coisas vão caminhar juntas, né? Que é a mesma coisa que você estava falando da natureza e sociedade, quando as pessoas pensam as duas como se fosse a sociedade quando vai encontro, uma relação infantil, por exemplo, quando você vai entender a sociedade lá na educação infantil, que você vai entender a natureza para ativar a sensibilidade, né, pegar todas a parte de reconhecimento da natureza, sem perceber às vezes que a coisa toda é integrada. Na verdade, a sociedade não poderia ser dividida, né? É quase aquele pensamento indígena que você não distingue a coisa. Então, a sociedade ela está no meio da natureza e vice-versa, né? Então é uma mania do humano, às vezes, se alienada de certas questões para tentar pensar do lado de fora das coisas e não de uma forma integrada com a coisa, né? E isso é a mesma forma desse trabalho quando você chama ele de paisagem, por exemplo, quando você monta aquela paisagem carbonizada, até essa questão do carbonizado, à época não era tanto um pensamento sobre as queimadas, por exemplo, mas era uma ideia como a nossa nação, o nosso país, por exemplo, tende a encontrar resultados, por exemplo, com o fogo, ou resolver problemas com o fogo. Isso é uma questão histórica já no Brasil, como ele tende, aquilo que ele não tem resultado, ele acaba encontrando com o fogo, né? Porque eu comecei a coletar em 2012, em 2015 eu fiz o primeiro. Então ele demora, porque daí você tem que coletar. E então para fazer você tem que pelo menos ter uns 30 daquilo para você montar o desenho.
que o desenho não sou eu que faço, então ele é encontrado. Então eu tenho esse encontro da passagem de um para o outro, ele tem que ser natural também. Só aquilo que ataca a superfície que sou eu que mexo, né? Tudo para estabelecer um dado ficcional daqui da exterioridade, do que é do exterior da matéria. Agora, de resto, então ele demora muito para você encontrar esse desenho, depois um que forme essa paisagem, aí depois você vai pensar em questões formais, ritmos e não sei o quê, mas não é o meu problema sempre nos trabalhos, são sempre os conceitos que eles estão abarcando, né? Mas ele é muito demorado. Tanto que eu fiz esse primeiro e esse é o segundo, que seria uma série, mas é uma série, como se fosse uma tiragem de 3. Ele é muito demorado, muito trabalhoso. Então, esse comecei em 2015 para terminar em 2017. Que esse que está aqui é de 2017. Então, ele tem um processo e ele é bem trabalhoso, ele tem que ter o tempo dele. Então, já que teve o tempo da própria matéria para desenhar aquilo, eu também tenho que admitir e aceitar o tempo que eu tenho para produzir ela. Eu sou William Santos, eu sempre tive uma produção artística, assim, desde pequeno, mas foi ali em 2006, quando eu entrei na graduação de artes visuais na Tuiuti, que eu foquei, vamos dizer assim, meu propósito virou arte contemporânea mesmo, e desde então eu venho com muito afinco, assim, nessas questões sobre arte contemporânea, filosofia, espiritualidade, e a própria ciência acaba entrando de algum modo pela questão de uma tensão dos materiais, né, que eu utilizo, assim. A obra do Céu Florestal, é um trabalho bem específico, na verdade, na minha produção. Toda a minha produção, ela parte, vamos dizer assim, de uma autoprovocação. Eu nunca, vamos dizer assim, tento criar métodos ou estilos que eu vou me acomodar e, vamos dizer assim, reproduzir isso infinitamente, né? Então, cada trabalho é como se fosse uma outra coisa, um novo trabalho mesmo, assim, de técnica, por mais que as técnicas se repitam, né, tipo, em relação aos materiais, a acrílica, a encáustica, o esmalte sintético, eu sempre estou tentando, vamos dizer assim, criar variações no método que eu utilizo esses materiais, né? Explorando as tensões mesmo dos fluidos, a gravidade, várias questões. O dossel florestal, ele era uma tela, que eu tinha uma lona, né, grande, que ela cobria o chão do meu antigo ateliê, antes desse ateliê que eu produzi ela. Ela cobria o chão e então ela ficava recebendo todos os vestígios dos outros trabalhos, né? Ela ficou praticamente por 1 ano, assim, recebendo tudo que caía dos outros trabalhos. Então, quando eu tiro essa tela do chão e levo para a parede, essa tela, tipo, ela já começa diferente de todas as outras, né? Que eram todas telas em branco, então ela já começa com várias informações, assim, que me trazem um problema, né? E ao mesmo tempo buscar soluções para isso, assim. Então, e também esse trabalho, quando eu comecei ele, eu estava passando por um momento bem, vamos dizer assim, por um momento difícil financeiro, assim, estava difícil comprar material, estava um caos. E aí eu tive que criar métodos para continuar trabalhando, que foi trazer elementos naturais, né? Elementos da natureza, por questões de volume mesmo, de materialidade, textura, todas as coisas que eu já trabalhava com a tinta, assim. E tanto que tem a araucária, né? Esse é um trabalho que tem várias coisas, desde os vestígios de quando ele estava no chão, né? Que são restos de
plástico, potes de tinta, tem bisnaga de tinta ali, coisas que foram colando, poliuretano, tampa de pote de tinta. E aí eu acabei trazendo também a casca de araucária. Enfim, foi nesse momento de dificuldade, vamos dizer, que eu tive uma outra abertura para o meu trabalho, assim, que foi trazer esses elementos naturais, né? E tanto que depois do dossel florestal eu continuei investigando mais ainda esses materiais, tanto que hoje eu estou usando mais esse tipo de material em diálogo com os outros, né, tradicionais das artes visuais, como a tinta acrílica, óleo, a encáustica. Então, isso está muito intrínseco à minha pesquisa mesmo, assim, essa paisagem cultural e uma paisagem natural, né? Sempre que eu estou produzindo um trabalho, eu busco esse ponto de vista mesmo do natural, o animal e o humano, né? São uma conexão. Essa tríade, vamos dizer assim, ela acontece em vários momentos no meu trabalho, assim, sempre tão... Você vê, sempre tem um elemento que está em combinação com outro, que gera outro, enfim,